Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Genilson Júnior, eu sou assessor de investimentos e membro do comitê ESG da Genial. Esse é o Genial, o nosso programa que fala sobre inclusão e diversidade. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com a gente, a Manu Alves, que ela é gerente de cultura, inclusão e diversidade na B3. Tudo bem, Manu? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu agradeço, que é sempre muito bom trazer pessoas diferentes do mercado financeiro para cá, e ainda mais você, né? Da parte de RH e tal, que vai poder dar essas dicas pra gente de como a gente entra no mercado financeiro, entra no mercado de trabalho e quais são aí os caminhos que as pessoas têm que seguir. Então, até legal, né, para saber quais são as habilidades que você acha que as pessoas precisam ter para entrar no mercado financeiro. Por exemplo, uma pessoa que, começou a faculdade agora, tem muitos sonhos, vontade de entrar no mercado, numa grande empresa como a B3, por exemplo, como a Genial. O que você acha que ela tem que ter de habilidade, de skill mesmo, ou até desenvolver para poder ingressar no mercado e ter um maior sucesso? Eu acho que tem uma coisa que sempre existiu e que sempre vai existir, que é vontade. Assim, o que eu vejo hoje em dia, o que a gente vê em recursos humanos hoje em dia, é que a gente precisa contratar as pessoas mais por potencial do que conhecimento técnico hoje em dia, né? Então, os comportamentos, esses soft skills que a gente chama, eles são muito mais importantes do que eventualmente um comportamento técnico, um conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico você adquire se você quiser, né? Então o que eu vejo de comportamento essencial para entrar no mercado de trabalho como um todo é vontade, né, comprometimento, dedicação e velocidade de aprendizagem, que a gente chama de learning agility. Isso é muito importante também, né? Que é a sua capacidade de aprender rápido. Como a pessoa consegue, em uma entrevista, mostrar que ela consegue aprender rápido, que ela tem essas habilidades mais comportamentais do que técnicas? Quando a gente está fazendo uma entrevista, normalmente a gente usa uma metodologia que chama STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, assim, independente do lugar que você está, se você está falando da sua vida pessoal ou profissional, por exemplo, normalmente um estudante que está concorrendo para uma vaga de estágio, não necessariamente ele teve uma experiência profissional que ele possa, né, dar de exemplo. É buscar, assim, foi um trabalho de faculdade que eu fiz, que eu liderei o grupo, foi em alguma situação na minha família, um trabalho voluntário que eu fiz. Então, é sempre a situação que você estava, a tarefa, a ação que você teve e o resultado que foi atingido, né? Então, por exemplo, quando você vai se preparar para uma entrevista, você tem que pensar quais serão as competências que essa posição precisa. Legal, acho que essa posição ela precisa de autonomia. Qual que é uma situação da sua vida, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, dependendo do nível de posição que você está se inscrevendo, que você demonstra que você teve autonomia? Então, você sempre pensa em situação, tarefa, ação e resultado. Essa é uma forma de você mostrar que você tem um comportamento. Nossa, adorei. Se eu tivesse esse conselho lá no início da carreira, tinha sido tudo muito mais simples. Então, no final das contas como é que você resolve um problema? Como é que você lida ali com uma situação de adversidade? Então, pessoal, quem está aí realmente querendo ingressar no mercado de trabalho, já vai pensando ali, como eu consigo resolver possíveis problemas? Eu vou usar o meu exemplo, tá? Quando eu vim aqui para a Genial, deram um case, de fato, para a gente resolver um problema comercial. Vem um cliente muito irritado, com algum grande problema, xingando muito, como é que você contorna isso? Porque no final das contas, é o que você tem que fazer no dia a dia, né? Então, se você já tem essa parte comportamental, de saber lidar e de se conhecer, principalmente, que isso é muito importante para o autoconhecimento, então você consegue realmente ali ter o jogo de cintura que a gente chama, né? Para driblar algumas situações. E eu acho que outra coisa que é super importante é que, hoje em dia, todo mundo tem muito acesso a conteúdo, né? A internet tá aí para isso, né? Todo mundo tem muito acesso. Conteúdos gratuitos, as próprias empresas têm investido muito no desenvolvimento das pessoas, né? Então, por exemplo, a B3, a gente tem alguns programas de desenvolvimento de inclusão para determinados skills. Então, a gente sabe que tem uma necessidade de ter mais mulheres em tecnologia. A gente tem alguns programas que são focados em dar esse desenvolvimento para essas mulheres que querem ingressar no mercado de tecnologia, para que elas façam e elas participem do nosso processo seletivo. Então, também tem bastante opção hoje em dia para até quem quer mudar de carreira. Não, legal você falar de programas e para estágio.
para quem está iniciando, gente? Vocês têm algum programa, algum incentivo, apoia alguma ONG? Como que é isso? A gente tem programa de estágio, né? Então a gente tem ele 4 vezes ao ano. A cada 3 meses entram estagiários na B3. A gente faz programa, assim, desde ONGs, né? Então a gente, enquanto B3, B3 Social, a gente tem uma empresa que é a B3 Social, que é uma empresa realmente que a gente investe em projetos e eles estão conectados principalmente em educação, né? E a gente tem, por exemplo, a Generation, que você pode acessar, você tem o contato via B3, você faz um curso e depois a gente faz um programa que chama B3 de Portas Abertas, que nada mais é do que as pessoas que concluíram aquele treinamento da B3 irem na B3 um dia, conhecer e fazer um processo seletivo com a gente, que é bem legal. A gente tem um processo seletivo mesmo, que aí eu tô focado em jovens universitários. A gente tem todo um programa de relacionamento com as universidades e a gente vai até as universidades contar da B3. Mas a gente também tem, por exemplo, contato com a Empodera, que é um grande parceiro nosso que ajuda a gente na atração e na contratação de estagiários negros. Porque antes a gente não era tão atrativo para jovens negros, tinha uma questão de referência. Os negros não se enxergavam na B3. Né? Então, lá em 2018, a gente tinha 8% de negros na B3, hoje a gente tem 25%, porque a gente começou a atuar forte na contratação, no desenvolvimento e, consequentemente, em ter mais pessoas negras na B3. Então, hoje, nosso programa de estágio, a gente tem um programa tradicional que tem a entrada 4 vezes ao ano, mas a gente tem esse programa específico com a Empodera, que é para atração, para contratação e para o desenvolvimento de negros na B3. Não, isso é bem legal que você falou, porque em outros episódios eu também pontuei isso. Falei, olha, os negros, a gente tem muita referência nas artes, no esporte, mas agora uma referência em negócios ainda é muito escasso, né? Tem poucas pessoas. E se vocês já estão fazendo esse trabalho de incluir mais negros no mercado financeiro, isso é incrível. Porque é o que o mercado está querendo, né? Mais inclusão, não só de negros também, mas outras minorias. Então é muito legal saber que já tem esse tipo de trabalho na B3, que a B3 é a nossa referência no mercado financeiro, né? E é legal você ter falado também nessa questão da palestra, né? Que o pessoal vai lá na B3, conhece. Eu, inclusive, conheci a B3 assim, pela faculdade, foi uma turnê, foi um passeio, né? Como eu posso dizer? Foi um passeio, a gente foi lá, conheceu, olhou, fez um cursinho. E aí isso vai abrindo a nossa mente, poxa, existe a B3 no Brasil, bolsa é um negócio que realmente funciona, que existe de fato, né? E isso é muito bacana. Então, parabéns por esse projeto. E agora eu queria realmente dar o caminho das pedras. Você falou que ele acontece 4 vezes no ano, então deve ser de 3 em 3 meses. Como é que a pessoa acessa esse projeto? Ela vai no site da B3, ela clica em algum lugar, tem um site diferente, Instagram, como ela acessa isso? LinkedIn da B3, lá tem uma página de carreira e lá tem também uma página de diversidade e inclusão, que tem sempre todas as vagas que a gente tem, todos os programas que a gente tem, porque a gente tem programas diferentes de diversidade e inclusão na B3. Então, quer trabalhar na B3? LinkedIn da B3, página de carreira está lá. Ótimo, muito bom. Então, entendeu, né? Vai no LinkedIn da B3, página de carreiras e procura lá. Clique em tudo, vai se inscrevendo, entende o que tem mais a ver com você, porque assim, oportunidade a gente está realmente trazendo aqui e o caminho das pedras para que você consiga acessar. E assim, todas as pessoas, de fato, ali consigam entrar no mercado e melhorar, né? Porque diversidade é isso, né? É você dar acesso para mais pessoas, que às vezes a gente percebe que tem muita vaga e nem sempre tem pessoas qualificadas ali para poder preencher essas vagas. Só que, na verdade, eu acho que tem pessoa qualificada, mas ela não faz esse link, né? Não consegue encontrar as oportunidades. E esse caminho que a gente está fazendo agora, de dar esse caminho para elas, é extremamente importante. Porque, poxa, a B3 tem tudo a crescer, o mercado como um todo tem a crescer. E aí agora eu vou ter que te fazer uma pergunta um pouco polêmica, tá? Que é o seguinte, a gente conversando, né? E já tem muito nos bastidores esse tipo de conversa. Poxa, as empresas querem ser inclusivas, mas não querem, por exemplo, contratar certas faculdades ou de certas regiões. E eu queria saber se você tem algum pensamento para a gente poder driblar isso. Eu sei que já tem os projetos que já ajudam muito, mas muito mesmo. Só que pensando, poxa, vem alguém de uma faculdade que não tem muito nome, mas talvez aquela pessoa até tenha uma competência legal. Ela tem ali o comportamental, ela entende, ela se autoconhece, mas ela tem um nome ali não tão legal. Tem alguma coisa que você acha que a gente pode fazer para melhorar, driblar isso? Como é que é a sua visão referente a esse ponto? Hoje em dia, como eu falei, as empresas contratam muito mais por potencial do que pelos conhecimentos técnicos específicos. Isso significa, inclusive, faculdade. Sim. Então, cada vez mais o que a gente vê é um mercado mais inclusivo realmente. Se
a empresa está procurando algum determinado skill e ela escolhe trabalhar por meio de diversidade e inclusão, ela sabe que em algum momento ela vai ter que desenvolver esse skill. Então, o que eu vejo que as empresas têm feito é, se elas querem um determinado skill que elas enxergam que tem alguma população que não tem especificamente, elas vão fornecer na entrada, né? Então, o que eu vejo é que o mercado se apega muito menos a isso hoje em dia e muito mais realmente ao potencial comportamento que essas pessoas têm. E, se tem algum gap em conhecimento técnico, a empresa acaba fornecendo em programa de estágio. Acho que de alguma outra... Um outro ponto que é super importante é você pesquisar a empresa que você quer trabalhar também, né? Então, assim, se você quer trabalhar, se você acredita que diversidade e inclusão é o caminho, procure as empresas que, de fato, têm diversidade e inclusão na prática, né? Então, acho que o que a gente vê hoje no mercado de talentos é que essa lógica também inverteu, né? Se antes os candidatos brigavam para entrar nas empresas, né? A gente via, sei lá, eu lembro quando eu estava me formando na faculdade, tinha processo de trainee que tinha, sei lá, 3.000 pessoas por vaga, né? Tinha aquelas empresas que todo mundo queria trabalhar. Hoje em dia essa lógica inverteu um pouco. O que a gente vê é que as empresas brigam mais pelos melhores talentos do que o contrário. Então a minha dica também é, entenda quais são os seus valores, o que você quer para sua carreira e pesquise empresas que tenham isso. Uma coisa que é legal, né, que eu acabei aprendendo ao longo do tempo, que numa entrevista não é você tentando se vender para a empresa, é realmente os dois tentando entender se a empresa quer contratar aquele funcionário e se o funcionário também acha que faz sentido a empresa. Então esse ponto que você deu é extremamente importante. E eu acho que tem um outro caminho, né, que as empresas também têm cada vez mais investido, que é investimento em educação. Então, se eu quero mais pessoas negras na minha empresa e eu quero eventualmente uma faculdade, dá bolsa, investe em desenvolvimento, coloca, né, realmente o seu tempo também no desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, eu acredito que tem um papel da própria empresa, de fato, de ter programas e de trazer essas pessoas, mas também tem um papel anterior, que é o quanto a gente está colocando o nosso investimento quanto companhia em educação. Então, por exemplo, a B3 hoje patrocina algumas bolsas de estudo também, para que a gente tenha cada vez mais diversidade nas universidades. Muito bom, mano. Adorei esses pontos que você levantou aqui referente aos projetos. E até queria adicionar com outra pergunta. A B3 aqui é a nossa referência, como eu falei, né, no mercado financeiro. E qual o papel da B3 nesse plano de inclusão e diversidade, por exemplo? Qual o papel dela sendo ali a nossa referência no mercado? A B3 tem dois papéis. A B3 tem um papel de indutor de boas práticas, ou seja, né, a gente deveria induzir o mercado a avançar junto com a gente. E a gente tem um papel de B3SA, né? Então eu, enquanto companhia listada, eu também tenho que ter as melhores práticas de diversidade e inclusão. Então, quando eu olho para dentro, a gente tem diversas iniciativas de ter um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo, né? Com oportunidades reais de desenvolvimento para que cada um possa ser quem é. Então, a gente tem programas de mentoria, programas de estágio diferenciados, a gente tem uma série de iniciativas, de processos, de políticas para que eu tenha um ambiente mais diverso e inclusivo, e eu deveria dar o exemplo, né? Eu tenho que ter internamente um ambiente sólido para que eu induza o mercado, para que, né, de alguma forma eu cobre o mercado de seguir para esse caminho, né? É claro que ele nunca vai ser uma forma punitiva, vai sempre ser uma forma de indução, né? Então, por exemplo, a gente acabou de lançar um anexo ASG, uma consulta pública, que a gente muda, né, que a gente propõe mudar uma das regras de empresa listada, que é ter, no mínimo, no conselho de administração, né, na alta liderança, uma mulher e ou um outro público diverso, né? Então, é o nosso papel fazer com que as empresas caminhem para esse lugar também. Então, a gente tem esse duplo chapéu. Tá, esse documento, tu falou que ele foi divulgado agora, final de outubro, começo de novembro? Na verdade, a gente lançou ele para o mercado em setembro, né? A gente teve um mês de consulta pública para que as empresas, para a sociedade poder contribuir. Agora ele está em análise, a gente envia ele para a CVM no final deste ano, e as regras passam a valer para as empresas listadas a partir de 2023 e para quem já está listado na B3 tem um período de adequação de até um ano. É um mecanismo de pratique ou explique, né? Então, as empresas que ainda não têm, elas precisam explicar e fazer um plano, né? Mas a gente tem um tempo para as empresas se adequarem também, mas a ideia é que todo mundo tenha um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo, porque a gente acredita que diversidade é um meio e não é um fim, né? Então a gente acredita que diversidade é uma forma das empresas atingirem seus resultados, serem mais inovadoras, sustentáveis e terem uma melhor governança corporativa também.
Não, isso é ótimo. É como eu falei, vocês são a referência, agora estão realmente dando as cartas, né? Olha, pessoal, é assim que se faz, o exemplo é esse. E com isso, mais empresas vão começar a contratar mais pessoas. A gente vai ter essa diversidade melhor e até como um ponto aqui econômico, né? Acho que a gente tende a melhorar o PIB per capita do país desse jeito. Se todo mundo tiver acesso, a gente começar a aumentar a renda das pessoas, acho que o PIB, a qualidade de vida, melhora para todo mundo. Então, eu acho que, parabéns de novo para a B3, esse é um trabalho incrível. Eu acho que tem que ir por essa linha mesmo, porque vocês são referência, né? Vocês fazendo, a gente acaba ali fazendo junto. E agradecer, né, de fato, aqui a tua presença e queria pedir para você agora, se possível, deixar uma mensagem para as pessoas, né, que estão ali realmente buscando uma colocação ou a recolocação no mercado de trabalho, tem esses projetos, pelo que eu entendi na B3, você entra como estagiário e lá dentro tem mais para você se desenvolver, então é um caminho muito bom ali pro profissional. Então, por favor, se puder deixar uma mensagem aí final pra gente. Eu acho que a dica, ela tá muito em você se autoconhecer, então você saber onde você quer trabalhar, quais são as empresas que têm os mesmos valores que os seus. Se você quiser fazer uma transição de carreira, eu também vejo que é tempo, né? Antes tinha um estigma muito forte de idade no mercado, hoje não tem mais. A gente vê as pessoas mudando de carreira o tempo todo. Mas acho que o principal ponto é se prepare, né? Como eu falei, hoje tem N formas de você se preparar para entrar no mercado financeiro, N cursos, programas que as empresas fornecem, então vá atrás porque tem oportunidade para todo mundo e cada vez mais a gente vê que o mercado quer realmente ser mais diverso e inclusivo. Muito bom. E rede social, você quer deixar ali alguma rede para a galera te encontrar? LinkedIn, Sim. Instagram? Meu LinkedIn é Manuela Rodrigues Alves. Me adicionem, me chamem, se vocês quiserem trabalhar na B3, é só me contatar. E ela é a pessoa certa, viu? Para você falar para trabalhar na B3. Então, olha que o caminho das pedras literalmente dado. Dei a pessoa certa para poder conversar, o link, os caminhos para poder incluir, agora é contigo. Você tem que trabalhar, vai para cima, o caminho está aqui e faz acontecer. Então, Manuela, muito obrigado pela presença, tá? Queria realmente agradecer muito. Convido a vir mais vezes e também aqui a conhecer a corretora e no que precisar, conte conosco, tá bom? Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi meu. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueçam de assistir os outros que a gente já lançou aqui. Curtam o vídeo, compartilhem e até mais. Abraço!